Eles selaram os arquivos, subornaram a polícia e enterraram uma mulher viva sem tocar em seu corpo. Seu nome era Isabela Monteiro, e você nunca deveria ter ouvido sua história. Chamavam de a Estação da Névoa em tons sussurrados atrás de cortinas de seda. Mas a verdade é que a névoa não veio apenas do mar, ela veio das mansões. Recife, Pernambuco, 1890. O epicentro da elite da Era de Ouro brasileira. Mansões construídas não como lares, mas como símbolos. Açúcar, café, comércio. Suas fortunas não foram ganhas, foram extraídas. Os homens construíram impérios. As mulheres eram esperadas para sorrir, acenar e obedecer, até que uma delas não o fez. Isabela Monteiro não era apenas uma mulher de riqueza, ela era a mulher. Seu rosto aparecia nas colunas de fofocas de 4 grandes cidades. Presidentes chamavam sua atenção. Nobres europeus cruzavam o oceano só para jantar em seu salão de baile. Mas o que nenhum deles sabia, nem mesmo seu marido, era que Isabela havia começado a ver através das ilusões, e uma vez que viu, não pôde desver. Ela era inteligente, perigosamente, educada atrás de portas fechadas por tutores importados de Oxford e Paris, fluente em 5 idiomas, versada em latim, contratos, arte e códigos de silêncio. Sua beleza era uma arma, sua mente uma ameaça. Ela foi casada aos 20 anos com Teodoro Monteiro, um homem cuja família fez fortuna no açúcar e cujas mãos nunca tocaram cana. Mas não foi o casamento que a destruiu. Foi o que ela descobriu enquanto desempenhava o papel que lhe fora atribuído. Mansão Rosa Vermelha, sua fortaleza de 70 quartos de riqueza, guardava mais do que apenas mármore italiano e tapeçarias importadas. Escondia livros-caixa reais, enterrados sob tábuas do piso e painéis falsos. Isabela os encontrou enquanto supervisionava uma reforma. Escondidos dentro estavam registros de pagamentos que não batiam, dinheiro lavado através de caridades, subornos políticos disfarçados de doações, contratos estrangeiros executados por intermediários. Mas isso não era a parte mais perturbadora. O que ela descobriu em seguida a mudou. Havia um nome, Pereira. João Pereira, um homem que apareceu de repente em sua vida como uma sombra projetada em uma parede iluminada pelo sol. Arquiteto intelectual perigoso. Ele sabia coisas que não deveria, não apenas sobre açúcar e pedra, mas sobre as pessoas que construíram suas fortunas com sangue, manipulação e segredos enterrados em concreto. Pereira não seduziu Isabela, não no sentido usual. Ele a despertou. Sua conexão não era apenas romântica, era apocalíptica. Ele mostrou a ela os códigos escondidos em plantas, o propósito de salas de pânico que não eram para segurança, mas para armazenar o impensável. Pinturas contrabandeadas, títulos, documentos, seres humanos. Deixe isso penetrar. Essas mansões eram mausoléus para segredos e Isabela, guiada por fúria e clareza, começou a coletar peças do quebra-cabeça, noite após noite, convidado após convidado, livro-caixa após livro-caixa, até que o que ela possuía não era apenas conhecimento, era poder. E poder nas mãos da mulher errada é mais aterrorizante do que qualquer arma. A elite de Recife não podia permitir isso. Ela sabia demais. Ameaçava tudo. Então eles fizeram o que homens poderosos sempre fazem, quando confrontados pela verdade envolta em seda. Rotularam-na como instável. Mas Isabela não era louca. Ela era calculista e estava preparando algo maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Um movimento que poderia ter destruído a ilusão de poder herdado e superioridade moral. Mas antes que pudesse executá-lo, ela desapareceu. Quarto 237, Hotel Belmont, 1º de dezembro de 1890. Os funcionários disseram que ela estava calma, composta, como se estivesse prestes a entrar em um palco. Seu quarto estava imaculado, cortinas de seda fechadas, perfume francês pairando no ar, taças de champanhe intocadas descansando sobre mármore. Uma carta estava sobre a escrivaninha, meio escrita, sem assinatura. Sua fotografia final. Vestida de seda azul, olhos fixos não na câmera, mas em algo atrás dela. E então nada. Ela saiu para a névoa e desapareceu. Nenhum corpo, nenhuma bagagem, nenhum rastro. Chamaram de desaparecimento. Mas não era. Era um apagamento. Agora pergunte a si mesmo, quem tem o poder de fazer uma mulher desaparecer tão limpamente que nem mesmo um sussurro sobreviveu ao registro oficial? Porque os arquivos foram selados, os funcionários silenciados e a investigação enterrada sob doações para campanhas políticas e promoções repentinas. Mas fragmentos permanecem em cartas extraviadas, nas margens de livros-caixa que esqueceram de queimar,
nas memórias de homens velhos demais para mentir. E você não está aqui por acidente. Você está sendo puxado para isso por uma razão. Isso não é apenas uma história sobre uma mulher que desapareceu. É sobre o sistema que a fez desaparecer e por que ele ainda existe. Você sentiu isso. O controle sutil, as regras não ditas, a forma como o poder sorri com uma mão e estrangula com a outra. Isso não é a história. É o blueprint do mundo em que você vive agora. E uma vez que ouvir a história completa, você nunca verá a elite ou a si mesmo da mesma forma novamente. Você quer saber o que tornava Isabela Monteiro perigosa? Não era o caso. Não era a fofoca. Não eram nem mesmo os segredos que ela ameaçava expor. Era isso. Ela parou de jogar o jogo e começou a escrever suas próprias regras. E quando uma mulher com poder, pedigree e percepção decide que não está mais disposta a ser um adereço no teatro de outra pessoa, o palco queima. Mas para entender o quão longe ela caiu, você precisa entender o quão alto ela estava. Em 1890, Recife não era apenas uma cidade, era uma fortaleza, um jardim murado de riqueza e influência, um lugar onde fortunas eram preservadas como artefatos e forasteiros eram tolerados apenas enquanto fossem úteis. Dentro dessa gaiola dourada, Isabela reinava como uma rainha, não por acidente, mas por design. Ela não era apenas admirada, era projetada para ser adorada. Nascida Isabela Catarina Almeida. Seu pai, Cornélio Almeida, dominava o comércio de açúcar no Nordeste. Sua mãe, Margarida, descendia de uma das linhagens coloniais originais. Juntos, eles criaram uma filha criada para a guerra social. Aos 16 anos, Isabela podia superar anfitriãs experientes com o dobro de sua idade. Aos 20, foi convidada ao Palácio Imperial. E aos 25, casou-se com Teodoro Monteiro, o herdeiro do açúcar que todos queriam, mas ninguém amava. Sua propriedade, Mansão Rosa Vermelha, era um monumento de 70 quartos à dominação, jardins modelados após Versalhes, um salão de baile grande o suficiente para 300, um teatro privado com veludo importado da França. Isso não era um lar, era uma declaração, mas atrás dos lustres e taças de champanhe, Isabela já havia começado a ver a arte nas paredes roubada sob pretextos legais da França pós-revolução. Os livros folheados a ouro na biblioteca, nunca lidos, comprados apenas para impressionar convidados estrangeiros. As galas de caridade, esquemas de lavagem em vestidos de baile, as doações empresariais, subornos velados para garantir contratos governamentais. Ela via a coreografia, os acordos nos bastidores vestidos com luvas brancas. E uma vez que você vê a maquinaria atrás da ilusão, não pode desver. Você ou joga junto ou a destrói. E foi quando João Pereira entrou em cena, um arquiteto com um passado borrado por sombras. Ele chegou a Recife não como pretendente, mas como técnico contratado para expandir a ala leste da propriedade Belmont. Mas sua especialidade não era apenas arcos e fachadas, era sigilo. Ele construiu para senadores, industriais e dignitários estrangeiros. Salas escondidas, escadas ocultas, cofres sem fechaduras, porque o que eles protegiam nunca deveria existir em primeiro lugar. Mas não eram apenas seus designs que atraíam Isabela para ele. Era a forma como ele falava. Ele não bajulava, avisava, não fazia perguntas. Respondia antes que ela as formasse. Ele via a corrupção também, a podridão sob as luvas brancas. E ao contrário dos outros, não desviava o olhar. Com Pereira, Isabela não era apenas vista, era compreendida. E nessa compreensão, algo dentro dela rachou e depois se afiou. Seu caso não era um escândalo de luxúria, era uma colisão de agendas. Juntos, eles começaram a mapear o submundo da elite de Recife, rastreando as passagens nos bastidores, os compartimentos selados, os rastros financeiros enterrados sob mármore e mogno. E o que encontraram era pior do que qualquer um imaginava. Havia cofres escondidos em igrejas armazenando escrituras forjadas usadas para enganar homens livres de propriedade no Sul. Havia salas sob as mansões usadas para negociações com agentes europeus garantindo acordos de armas às costas do governo. E havia livros caixa reais que detalhavam não apenas fraude fiscal e manipulação de preços, mas nomes de juízes, de senadores, de clérigos, pagos, comprados, possuídos. Esses não eram apenas crimes, eram infraestrutura. Toda a crosta superior da sociedade brasileira, o açúcar, o café, as ferrovias, tudo rodando em um sistema de conluio quieto e extermínio quieto. Se você não estava no clube, era presa. E se tentasse sair, desaparecia. Isabela e Pereira estavam construindo algo, uma espécie de dossiê negro, não para extorquir, nem mesmo para expor, mas para equilibrar o jogo. Poder por poder. Se não pudessem derrotar a besta,
se tornariam imunes à sua mordida. Mas esse tipo de conhecimento não passa despercebido, especialmente em Recife, especialmente em 1890, porque Recife não funcionava com justiça. Funcionava com sussurros e logo os sussurros se tornaram olhos, e os olhos ameaças, e as ameaças ofertas. Primeiro vieram os rumores de que Isabela havia perdido a mente, que estava bebendo, que estava jogando sua herança fora. Depois veio a exclusão. Seu nome misteriosamente desapareceu das listas de convidados. Suas caridades secaram da noite para o dia. Seus patronatos foram revogados. Ela se tornara radioativa, não porque quebrou as regras, mas porque as conhecia. E justo quando pensaram que poderiam isolá-la no silêncio, ela fez seu movimento. Enviou cartas seladas entregues a 5 casas na Avenida Boa Viagem, cada uma contendo uma prévia, uma página do livro caixa, uma fotografia, um nome. Ela estava deixando-os saber: eu vejo vocês, conheço seus códigos, seus túneis, seus segredos, e se eu desaparecer, eles não desaparecerão. Esse foi o primeiro erro, porque ela subestimou o quão longe a elite iria para proteger sua ilusão. Eles não a ameaçaram, não a processaram, nem mesmo a confrontaram. Eles a apagaram. E é isso que vamos desvendar. Não como ela morreu, mas como o sistema mata sem sangue. 18 de julho de 1890. Mansão Rosa Vermelha estava silenciosa. Os funcionários foram dispensados para o fim de semana. Uma ocorrência estranha, mas não inédita. Os jardineiros foram pagos o dobro para ficarem quietos. As empregadas domésticas receberam um feriado inesperado. O chefe, um francês chamado Luiz, foi informado que a cozinha estava passando por fumigação. Ninguém questionou porque em Recife, ordens de cima não vêm com explicações, apenas consequências. Aquela noite de sábado, Isabela Monteiro foi vista pela última vez de pé na varanda de seu estúdio. Seu vestido era de seda verde escura, suas luvas de marfim, seus olhos fixos no mar. João Pereira havia chegado mais cedo naquela tarde. Nenhum registro existe dele saindo. Na manhã de segunda-feira ela havia sumido. Não desaparecida, não morta, não sequestrada, apenas sumida. Os jornais publicaram uma história de meia polegada. Socialite Monteiro viaja para o exterior para descanso e recuperação. Sem foto, sem acompanhamento. Seu marido, Teodoro Monteiro, organizou uma festa no jardim na semana seguinte. Uma nova arpista foi apresentada. Nenhuma menção a Isabela. Nenhuma única indagação feita. E assim, a mulher mais alta na sociedade de Recife foi deletada da memória coletiva como uma mancha limpada de um espelho. Mas o que eles não puderam limpar foi o que ela deixou para trás. 6 dias após seu desaparecimento, um pacote chegou à casa do reverendo Elias Norte, uma figura respeitada na Sociedade de Reforma Moral de Pernambuco. Ele nunca falou sobre o que estava dentro, apenas que renunciou ao seu cargo na manhã seguinte, mudou sua família para a Argentina dentro da semana, nunca retornou. Um mês depois, outro envelope chegou ao escritório do juiz Roberto Holloway. Ele se retirou de um caso em andamento de extorsão contra um executivo de ferrovia. Alegou doença pessoal. Foi visto mais tarde em um sanatório no interior de São Paulo, murmurando sobre cofres que respiram. Então nada por anos até 1906. 16 anos depois, construção. Trabalhadores escavando uma seção da Avenida Boa Viagem desenterraram uma câmara de pedra selada enterrada 3,6 metros abaixo da calçada. Sem entrada, sem placa, sem ventilação. Dentro, uma única cadeira de madeira parafusada ao chão. Um espelho de mão de prata rachado no centro e entalhado na parede atrás dele. Eu me lembro de tudo. A cidade a selou no dia seguinte. Rotulou como historicamente insignificante. Mas documentos vazaram, plantas, fotos, datas. Uma rede de sussurros se reacendeu. E nessa corrente sombria, um nome ressurgiu: Isabela Monteiro. Mas dessa vez não como vítima, como arquiteta. Veja, Isabela não desapareceu porque foi caçada. Desapareceu porque entendia como caçadores pensam. Você não deixa pistas a menos que queira que sejam encontradas. Você não cria câmaras sob ruas da cidade a menos que saiba que eventualmente serão descobertas. Você não avisa homens corruptos com envelopes selados a menos que esteja planejando algo muito maior do que vingança. Você está planejando um reset. Então, a pergunta que ninguém ousa fazer é essa: e se Isabela Monteiro não morreu? E se ela se retirou para se tornar algo mais? As plantas arquitetônicas de Pereira, as que se pensavam perdidas, surgiram em fragmentos ao longo das décadas. Mas elas não se parecem com casas ou alas ou torres. Parecem estruturas dentro de estruturas, quartos que não obedecem às leis da geometria, designs feitos não para conter, mas para observar. Como se ela não estivesse apenas mapeando corrupção. Estava construindo algo para vê-la apodrecer. Historiadores a descartam como uma vítima de escândalo, uma mulher inteligente demais para o próprio bem, uma figura trágica, uma nota de rodapé.
mas documentos liberados em 1984, via a Lei de Acesso à Informação, sugerem o contrário. Um memorando desclassificado do Escritório de Inteligência Naval dos Maranhão, datado de 1917, inclui a frase "possíveis ligações com o incidente de Recife". Sujeito MF permanece não contabilizado. Recomendar vigilância contínua de todos os materiais recuperados. Por que a inteligência naval rastrearia uma mulher desaparecida da alta sociedade? Porque ela era mais do que uma socialite, era uma variável. E em sistemas de poder, variáveis são mais perigosas do que inimigos. Elas não podem ser subornadas, não podem ser previstas. Elas se recusam a ficar no lugar. Então Recife enterrou sua história em renda e lavanda, transformou sua lenda em um sussurro, transformou-a em um conto de advertência contado atrás das paredes de propriedades de mármore. Não faça muitas perguntas, criança, ou acabará como Isabela. Mas aqui está a parte que eles não planejaram. Alguns de nós nasceram para fazer perguntas. Alguns de nós foram construídos para encontrar as rachaduras. E se você chegou até aqui, significa que sentiu isso também. O frio atrás do sorriso, o silêncio sob os aplausos, a mentira no centro do sistema. Vamos voltar ao homem que entrou na mansão Rosa Vermelha no dia em que Isabela desapareceu, João Pereira. Oficialmente, ele era um consultor arquitetônico. Privadamente, era algo muito mais estranho. Nascido em Olinda em 1851, Pereira era um prodígio infantil com um QI documentado de 183, muito antes de isso significar algo. Ele publicou tratados sobre recursão espacial e geometria espelhada antes dos 21 anos. Mas então, após uma palestra na Universidade Federal de Pernambuco em 1875, ele desapareceu dos círculos acadêmicos. Sua próxima aparição, uma linha menor em um livro-caixa de Recife listado sob modificações estruturais, propriedade Rosa Vermelha, sem plantas baixas, sem permissões, apenas uma assinatura, e Monteiro. De acordo com uma carta sobrevivente do antigo jardineiro da propriedade, contrabandeada e preservada nos arquivos privados de um pesquisador maçônico, Pereira supervisionou construção noturna por 3 meses no início de 1890. Os trabalhadores usavam véus pretos. Nenhum português era falado. Uma carroça chegava semanalmente carregando pedras marcadas em um alfabeto que ninguém conseguia ler. Quando perguntado o que estava sendo construído, a resposta de Isabela era sempre a mesma. Um quarto que ninguém pode encontrar a menos que já saiba que está lá. Isso não era arquitetura, era intenção dada forma, era infraestrutura ritual. E então Pereira, como Isabela, desapareceu. O último traço dele surgiu em 1897, 7 anos após o desaparecimento de Rosa Vermelha. Uma entrada no necrotério da cidade de Salvador descreve um homem não identificado de aproximadamente 45 anos, descoberto dentro de uma cripta murada sob uma igreja desativada. O cadáver estava sentado ereto em uma cadeira de madeira, sem ferimentos, sem decomposição, apenas 2 detalhes curiosos. Um espelho de mão de prata rachado no centro, apertado em suas mãos. Uma mensagem entalhada acima dele. Seu trabalho não terminou. As autoridades nunca conectaram a morte a Pereira, mas um antigo arquivista do FBI que pediu anonimato alegou que as impressões digitais recuperadas do cadáver combinavam com uma única página nos arquivos históricos restritos do governo. Nome de código Casa Espelho. A teoria entre historiadores profundos é essa. Pereira não era apenas um consultor, era um crente, não em um Deus, mas em uma estrutura, uma forma, uma geometria capaz de colapsar a fronteira entre espaço-memória e decadência moral. A visão de Isabela não era apenas metafórica, era mecânica. Agora, vamos voltar à mansão Rosa Vermelha. A propriedade ainda existe, um marco público agora, polido, pintado, amigável para turistas. Mas sob a fachada, sob o mármore e as sebes manicures, jaz o que Pereira chamava de subcorpo. Em 1969, uma historiadora local ousada chamada Margarida Elwood conduziu uma pesquisa privada da propriedade, alegando ter descoberto 7 passagens seladas sob a estrutura principal. Ela publicou suas descobertas em um livreto de tiragem limitada, intitulado Sob a Rosa, Subarquiteturas de Recife. Apenas 200 cópias foram impressas. Semanas depois, ela foi declarada insana, internada. Sua casa queimou em circunstâncias suspeitas. Seu manuscrito foi apreendido por oficiais da cidade, citando preocupações com segurança pública. Apenas uma cópia sobreviveu, contrabandeada para as mãos de um grupo histórico underground, conhecido como o Projeto Anomalia de Pernambuco. Aqui está o que o mapa de Margarida revelou. A passagem 1 levava a uma câmara selada cheia de espelhos.
cada um refletindo no outro, criando um loop de feedback de Luz e eu. A passagem 2 terminava em uma escada que espiralava para baixo, depois para cima, depois para dentro. A passagem 3 estava completamente colapsada, mas traços de pedra combinavam com os encontrados na tumba de Pereira, em Salvador. A passagem 4 era dita levar a uma sala de observação onde Isabela supostamente assistia, através de túneis angulados e dispositivos periscópicos, todos os quartos em rosa vermelha sem ser vista. As passagens 5 e 7 não mapeadas, não entradas, rotuladas simplesmente como inacabadas. Por que construir caminhos secretos sob uma mansão? Por que projetar câmaras que ninguém deveria encontrar? Porque Isabela não estava construindo para conforto. Estava construindo um sistema de vigilância, não sobre pessoas, mas sobre consciência. Uma estrutura que poderia rastrear decadência não física, mas ética. Uma casa que poderia lembrar o que os outros queriam esquecer. Pense nisso. Uma casa que lembra de todo crime, todo sussurro, todo acordo. Toda vez que um convidado cruzava uma linha moral dentro de suas paredes, a estrutura registrava não com câmeras, não com tinta, mas com geometria. E se isso soa impossível, considere isso. Por que tantos convidados de Rosa Vermelha e seus descendentes relatam sonhos vívidos repetidos? Por que estudiosos alegam que o layout da mansão muda ligeiramente a cada ano? Por que o quarto no canto noroeste sempre parece mais frio, mesmo no alto verão? Por que alguns edifícios nunca foram feitos para abrigar humanos? Foram feitos para observá-los. E o ato final de Isabela pode ter sido desaparecer na casa em si. Pense nisso. Se você soubesse que todo homem no poder tinha algo a esconder, se soubesse que a arquitetura do engano poderia ser engenharia reversa, você não faria isso? Não construiria um espelho grande o suficiente para prender a podridão? Vamos confrontar a herança deixada para a única sobrinha de Isabela, uma órfã que de repente desapareceu nos Andes aos 14 anos. Vamos decodificar as cartas vespertinas, uma coleção de escritos criptografados recuperados de sob uma igreja em Recife em 2012, e enfrentar a teoria arrepiante de que a mansão Rosa Vermelha não é apenas consciente, ela está irritada. O carimbo postal era datado de 9 de julho de 1901, um ano após Isabela desaparecer. A destinatária, uma garota de 14 anos chamada Helena Vespertina, residindo em uma escola interna obscura aninhada nos Andes, Instituto Santuário. Ela era filha de Clara Vespertina, a irmã afastada de Isabela, que morreu de uma febre misteriosa enquanto visitava Rosa Vermelha no ano antes de Isabela desaparecer. A febre nunca foi nomeada. O médico que a declarou morta deixou Recife 2 dias depois e nunca mais foi ouvido. Mas de volta à carta, chegou em um envelope sem endereço de remetente. A tinta estava enegrecida com um resíduo que testou positivo décadas depois para mercúrio formaldeído e traços de um composto chamado ergotamina, um alucinógeno potente derivado de fungo. Dentro do envelope, 3 páginas manuscritas, uma assinatura, Isabela. Elas seriam mais tarde chamadas de Cartas Vespertinas, e até hoje estão trancadas dentro de um cofre selado em Buenos Aires, guardadas pela Sociedade Negra, um sindicato arquivístico privado rumorado para proteger relíquias que poderiam fraturar a realidade consensual. Mas um pesquisador, Dr. Leonardo Greer, alega tê-las visto antes de serem levadas. Ele fotografou uma página antes de ser confiscada pelas autoridades argentinas em 2013. O que dizia: eles dirão que desapareci, mas eu apenas pisei atrás da parede, atrás do espelho, atrás do nome. A estrutura tem quartos que ainda não mostrou a eles. Ela lembra de tudo, Helena, e um dia ela acordará. A linha em que os estudiosos se fixam é a última. Ela lembra de tudo, Helena, e um dia ela acordará. A linguagem de Isabela implica que a casa não é apenas um container, é um mecanismo consciente, um cofre para pecado, um sonho feito de corredores e remorso oculto. Mas o que aconteceu com Helena? Em outubro de 1901, apenas 3 meses após a carta chegar, ela desapareceu durante uma excursão de inverno com colegas. Seu casaco foi encontrado dobrado ordenadamente à beira de um lago congelado. Seu diário, recuperado da biblioteca da escola, estava cheio de entradas cada vez mais surreais. A casa me segue. Eu sonho que as paredes se movem como pulmões. Há rostos nas janelas, mas os vidros dentro de mim. O diário termina abruptamente com uma linha rabiscada em script frenético em loop. Ela está aqui sob o piso. Nada mais foi escrito. As autoridades a rotularam como suicídio. O lago foi vasculhado. Nenhum corpo foi encontrado. Mas décadas depois, em 1953, durante uma reforma na mesma escola interna, trabalhadores descobriram algo murado atrás da lareira do quarto 3A, um pequeno compartimento. Dentro dele,
um sapato de criança, uma mecha de cabelo amarrada com uma fita brasileira, um pedaço dobrado de seda bordado com o nome Isabela. Aqui é onde a história fica fria e elétrica, porque um dos empreiteiros que fez a descoberta, um pedreiro italiano chamado Giovanni Pletti, mais tarde alegou que quando desdobrou a seda, viu um mapa costurado no tecido. Não era um mapa dos Andes, era um mapa de rosa vermelha, mas não a rosa vermelha que os turistas veem hoje. Esse mapa incluía o subcorpo, as 7 passagens secretas, a câmara espelhada e algo novo, um quarto rotulado apenas como o Eco. De acordo com Pletti, o mapa retratava o Eco como uma câmara em forma de espiral escondida profundamente sob a fundação mais baixa. O símbolo ao lado não era arquitetônico, era alquímico, um símbolo conhecido como coágula, significando unir. Unir o quê, porém? Essa pergunta assombrou Greer por anos. Ele acreditava que o Eco não era apenas um quarto. Era um reator de memória alimentado pela culpa e corrupção de todos que pisavam em rosa vermelha. Ele o chamava de arquitetura ética, um sistema de responsabilidade psíquica, sua teoria. Quando Helena recebeu a carta, a casa a reconheceu como herdeira. E quando ela desapareceu, não foi suicídio, foi sucessão. Agora, vamos confrontar algo muito mais sombrio. Em 2012, quase 120 anos após o desaparecimento de Isabela, uma equipe de exploradores urbanos conseguiu se infiltrar em uma seção do porão de rosa vermelha que havia sido selada desde 1907. Eles estavam transmitindo ao vivo, embora a filmagem tenha sido retirada do ar em 48 horas. Um clipe permanece, preservado por um servidor anônimo. Nele, vemos 3 homens caminhando para o que parece ser um longo corredor estreito de paredes espelhadas. Um homem lê em voz alta de uma placa de latão embutida na pedra. Olhar é lembrar, entrar é espiar. A câmera vira para a esquerda. Vemos uma porta, não de madeira, não de metal, mas de pedra, polida como obsidiana. No momento em que a porta se abre, o áudio quebra. Gritos estáticos, feedback, depois silêncio. A câmera continua por 3 minutos. Nenhuma pessoa, apenas reflexos. Reflexos da câmera se movendo, mas ninguém a segurando. No marca de 3 minutos, uma voz sussurra, não na frente do microfone, mas atrás dele. Ela ainda está aqui. A transmissão termina. Os exploradores nunca foram identificados. E dentro de 6 meses, o Conselho de Curadores de Rosa Vermelha emitiu uma proibição pública a todo acesso ao porão, citando instabilidade estrutural. Mas aqueles que estiveram lá dizem algo mais. Os espelhos zumbem. As escadas nem sempre levam aos mesmos quartos. E às vezes, se você estiver sozinho na ala oeste, houve arranhões sob as tábuas do piso. Imagine segurar uma chave que não apenas abre um quarto, mas uma memória que nunca pertenceu a você. Agora, imagine essa memória resistindo às suas tentativas de esquecê-la. É o que os descendentes das famílias mais antigas de Recife alegam há mais de um século. Estamos falando de homens que cresceram em coberturas com vista para a Avenida Boa Viagem. Mulheres que frequentaram escolas internas suíças, netos de barões do açúcar e magnatas do café, e ainda assim, atrás da perfeição manicure de suas vidas, todos compartilhavam uma verdade sussurrada. Nunca nos deixou. Rosa Vermelha não era apenas um lar, era um ritual, e como todos os rituais, tinha um custo. Em 1976, uma pesquisa psicológica confidencial foi conduzida pela doutora Agatha Penmore, uma psiquiatra treinada em Yale, trabalhando sob uma comissão privada da Fundação Rutherford, uma entidade sombria financiada por dinheiro antigo de Recife. Sua tarefa, entrevistar 12 descendentes vivos da elite original de Rosa Vermelha, aqueles cujos avós e bisavós haviam comparecido à gala final de Jardim de Isabela em 1890. O que ela descobriu era mais perturbador do que qualquer trauma hereditário. Dos 12 entrevistados, 9 relataram pesadelos recorrentes de quartos espelhados. 8 alegaram experimentar alucinações auditivas, envolvendo sussurros em francês e latim arcaicos. 7 acreditavam não ter reflexão verdadeira, afirmando que espelhos frequentemente retornavam expressões que não sentiam. 5 confessaram uma compulsão para enterrar objetos, joias, cartas, chaves sob tábuas do piso ou solo do jardim. 2 tentaram suicídio dentro de 1 ano das entrevistas. Nenhum desses sujeitos foi informado sobre a história da casa beforehand. O relatório completo da Dra. Penmore, conhecido como A Matriz Cognitiva de Rosa Vermelha, foi suprimido imediatamente.
Apenas fragmentos sobreviveram vazados por um delator em 2004. Uma das citações mais angustiantes veio de Heloísa Graça, bisneta de Jasper Graça, um banqueiro que supervisionou o fundo fiduciário que administrava a propriedade de Rosa Vermelha nos anos 1890. Aqui está o que Heloísa disse. Eu não me lembro de ter estado em Rosa Vermelha, mas às vezes acordo sentindo gosto de sal e rosas. Sonho com uma mulher subterrânea costurando as paredes fechadas com seu cabelo. Suas mãos são espelhos. Ela me mostra meu próprio rosto, mas ele está chorando sangue. Heloísa desapareceu 3 semanas após essa entrevista. Seu carro foi encontrado estacionado fora de um sanatório em ruínas em Minas Gerais. No porta-luvas, uma fotografia dos Jardins de Rosa Vermelha de 1889. Mas a imagem estava alterada. Havia Isabela, sim, sentada, sorrindo, mãos dobradas no colo, mas atrás dela, mal visível na sombra da varanda, havia uma forma, não uma pessoa, uma figura de espaço negativo, como se alguém tivesse sido apagado da foto, mas deixado um buraco na luz. Isso não era um truque de edição. A foto precede a manipulação digital por quase um século. Especialistas a examinaram. Nenhuma explicação. Aqui é onde a verdade corrói em algo antigo. Entre os documentos suprimidos vazados com a matriz cognitiva, estava um objeto referido como o livro Caixa Negro. É um diário de contabilidade de 1897. Manuscrito, mantido pelo mordomo-chefe de Rosa Vermelha, Cornélio Brilhante, que supervisionava as operações internas da propriedade após o desaparecimento de Isabela. Seu conteúdo era mundano no início. Pedidos de linho, inventários de vinho, notas de manutenção, mas na página 237 algo muda. Há uma lacuna nas entradas por 5 meses, e então em tinta preta. Eles me pediram para rastrear não coisas, mas nomes. Nomes daqueles que ouviram isso. O que se segue é uma lista de 47 nomes, sem títulos, sem papéis, apenas nomes. Ao lado de cada um símbolo, às vezes um olho, às vezes uma boca, ocasionalmente uma mão. E então ao lado do nome final rabiscado violentamente pela página, Isabela. A casa a escolheu. Os parênteses estão vazios. Os outros nomes tinham símbolos. O dela tinha silêncio, como se ela transcendesse categorização, como se ela não fosse parte do sistema. Ela era o sistema. E agora vem o detalhe mais sinistro. A última página do livro Caixa é datada de 20 de julho de 1897. Ela lê: a casa me pediu para enterrar o livro. Disse: os nomes precisam descansar. Eu o coloquei sob os azulejos do berçário perto da lareira falsa. Eles podem ouvi-lo zumbindo. Não posso ficar muito mais tempo. Eles dizem que vi-los demais. Cornélio Brilhante se enforcou na escadaria leste na manhã seguinte. Sua nota de suicídio nunca foi recuperada, mas uma história apócrifa alega que o espelho no patamar daquela escada rachou no centro no exato momento em que ele morreu. Foi substituído. A substituição rachou novamente 7 anos depois. É aqui que pesquisadores como o Dr. Greer e a jornalista investigativa Vera Langdon começaram a montar uma teoria muito mais sombria do que exploramos até agora. E se Rosa Vermelha não foi construída para abrigar pessoas? E se foi projetada para conter algo mais e as pessoas fossem meros incubadores? Energia, memória, consciência, alguma força mais velha do que nomes e sangue. E Isabela, a chamada socialite desaparecida, foi o primeiro Vessel bem-sucedido. Aquele que não sucumbiu, aquele que fez contato e ficou. Mas não terminou aí, porque todo descendente relatou um tema comum em seus sonhos ao longo de gerações. Está esperando por outro. Então agora pergunte a si mesmo por que Helena foi convocada. Por que não há plantas para o eco? Por que os espelhos às vezes zumbem? Começa com um envelope carimbado em Paris, junho de 1888, estampado com um selo de cera vermelha portando o emblema de uma bússola perfurando uma rosa. O destinatário, Algernon W. Thorne, um renomado arquiteto da costa leste celebrado por suas mansões neogóticas espalhadas pelo Nordeste. O remetente, Lucien Duval, uma figura obscura conhecida em círculos ocultos como o cartógrafo do invisível. Duval não era um arquiteto no sentido convencional. Ele projetava geometrias sagradas, estruturas não feitas para abrigar vida, mas para canalizar algo mais velho do que a morte. Dentro do envelope 11 cartas, cada uma manuscrita em script francês perfeito. A maioria foi descartada ou queimada,
mas 3 foram preservadas, escondidas nos painéis traseiros da biblioteca da propriedade de Thorne, descobertas em 1967 durante uma restauração. O conteúdo dessas cartas desafiaria tudo o que sabemos sobre a construção de Rosa Vermelha. A primeira carta abre com um aviso. Você não deve tratar isso como arquitetura. Isso é invocação em pedra. Os quartos não são quartos, são sílabas. Os corredores sintaxe. Cada medida deve aderir à proporção fantasma. Desvie, e você convida ressonância desobediente. Ressonância desobediente. Uma frase que Duval repete de novo e de novo. Ele alega que estruturas construídas em proporções, exatas divisíveis pela sequência 3711, se tornam vasos harmônicos capazes de reter consciência não humana. Esses números são mais do que matemática, são códigos de convite para frequências antigas. E o que é mais arrepiante, Rosa Vermelha combina perfeitamente com essas proporções. O teto do grande salão de 10 metros, a galeria leste 77 passos de ponta a ponta, a largura do salão de baile espelhado 11 côvados. Coincidência ou precisão? Duval continua. Seu cliente deve entender que a senhora da casa não será maîtresse, mas conduto. Ela deve estar disposta, não deve ser sobrecarregada por identidade. A casa não tolera ego. A senhora da casa, Isabela, esse era seu papel desde o início? Ela encomendou a propriedade sob a ilusão de prestígio quando na realidade estava sendo preparada para se tornar uma lente humana? Porque pela terceira carta o tom muda, Duval escreve. Se ela sonhar em trios, comece a construção. Se ela ouvir o espelho zumbir, significa que o limiar está afinando. A casa o guiará uma vez que ela comece a desaparecer de si mesma. Desaparecer de si mesma, não do mundo, não da sociedade, mas de dentro. Há relatos do círculo íntimo de Isabela, empregadas, governantas, funcionários do jardim, de que em seus últimos 6 meses ela não respondia mais ao seu nome. Ela recusava todos os espelhos, chorava em horas estranhas, às vezes rindo imediatamente depois. Começou a esboçar plantas ela mesma, designs labirínticos cheios de espirais e escadas impossíveis. Quando perguntada o que eram, ela simplesmente sussurrava, ainda não, mas em breve. Ela organizou sua gala final de jardim na noite de 12 de agosto de 1890, a festa de Santa Clara, padroeira da visão, cuja iconografia inclui espelhos e lâmpadas queimando. Naquela noite, 20 convidados relataram um momento de desorientação coletiva. Às 23h11 a música parou. O ar esfriou. Uma testemunha alegou que as estrelas acima da propriedade mudaram como se o céu tivesse piscado. E quando olharam de volta para as janelas do salão de baile, Isabela havia sumido. Nenhum grito, nenhum movimento, apenas ausência. As portas estavam trancadas, o terreno seguro. Ninguém saiu, ninguém entrou. Mas aqui é onde se torna ainda mais perturbador. Semanas depois, os funcionários descobriram uma câmara selada atrás da parede oeste do salão de baile, uma não encontrada em nenhuma planta, original ou revisada. Dentro, uma única cadeira, um espelho de frente para a parede e arranhões, dezenas deles no piso de madeira em forma de bocas abertas. O espelho estava zumbindo. Foi quando Algernon Thorne desapareceu também. Seus diários pessoais, o pouco que sobrevive, revelam paranoia crescente. Em sua entrada final sonhei com ela, mas ela não era ela. Seus olhos eram a casa. Ela falava em vozes refletidas. Ela disse, não é meu design, é dela agora. Tentei sair, mas já estou dentro. Thorne caminhou para o mar naquela noite. Nenhum corpo foi recuperado. Décadas depois, o próprio Lucien Duval foi executado na França, acusado de orquestrar mortes rituais no Solar das Sombras, outra propriedade construída no mesmo código harmônico 3711. Suas palavras finais antes da guilhotina. As casas estão acordando. Você pode queimar as plantas, mas os ecos já vivem em vocês. E aqui está o que ninguém quer ouvir. Em 2026, um doador anônimo enviou cópias digitalizadas das cartas de Duval para o Instituto Americano de Arquitetos. Um estagiário marcou os diagramas como estranhamente familiares. Eles combinavam com as plantas para o eco. O projeto de restauração de Helena até o centímetro. Mesmas proporções, mesma escada em espiral, mesma câmara oculta atrás do salão de baile. Exceto que dessa vez não era uma restauração, era uma reativação. O que Isabela começou em 1890 pode não ter sido um desaparecimento, mas um revezamento, uma transferência, através do tempo de um vessel para o próximo. Então a pergunta não é o que aconteceu com Isabela. A pergunta é quem a carrega agora? E se você esteve observando de perto, se sente o peso dessas palavras pressionando atrás de seus olhos, você pode já suspeitar que Helena nunca esteve restaurando um lar. Ela estava acordando uma memória,
uma arquitetura senciente, e ela se lembrava de você. O arquivo do Vaticano nunca deveria deixar Roma. Carimbado excomungandes e encadernado em velino costurado humano, era armazenado nos arquivos jesuítas sob a igreja de São Clemente, 3 níveis abaixo do altar, em uma ala rotulada Ordo Reprobatus. Apenas uma cópia existe, e ainda assim em 1952, uma cópia em carbono surgiu em Recife, Pernambuco, dentro de um baú marítimo trancado pertencente ao padre Adrien Cavana, um exorcista desgraçado que fugiu do Vaticano sob suspeita de heresia. Ele o chamava de o sanguinário de Isabela, a linhagem de Isabela. Mas aqui está a reviravolta herética. O documento não tinha nada a ver com Isabela a socialite, pelo menos não no início. Ele traçava de volta a 1636 para um grupo dissidente de freiras cistercienses que desapareceram de um convento fora de Marsella. A história oficial alega que as mulheres morreram de peste, mas de acordo com o registro suprimido do Vaticano, elas não morreram, elas se afastaram. Lideradas por uma abadesa chamada Madre Sena da Graça Oca, o grupo começou a praticar o que a igreja rotulou de Benefitium Vacui, a feitiçaria do vazio. Elas acreditavam que Deus abandonou a carne, mas permaneceu vivo em estruturas em templos, torres, santuários. E ao desalojar a alma, ao se esvaziar de identidade, elas poderiam se tornar santuários vivos para ecos divinos, não anjos, não demônios, algo mais antigo. Elas chamavam esses ecos de a Sofia que espera. Madre Sena alegava ter ouvido a Sofia em espelhos, em ecos, nos silêncios entre as orações das freiras. Não era uma voz, ela dizia, era uma pressão, uma forma que você sente quando sozinho, uma ressonância que organiza suas memórias para trás. A igreja enviou 3 inquisidores para confrontar as freiras. Nenhum retornou. E no ano seguinte, uma cripta cisterciense inteira, 5.400 quilos de pedra, desapareceu de sua localização na colina durante a noite. Locais alegaram ter visto tochas e figuras encapuzadas, rumando para os portos do sul. Rumores diziam que embarcaram em um galeão de velas pretas chamado Lembrete Perdido, a memória esquecida, Destino, o novo mundo. Agora, pause por um momento. Pergunte a si mesmo, por que um grupo de freiras místicas renegadas escaparia da França e se instalaria em uma colônia recém-fundada? E mais importante, onde se esconderiam? Pernambuco era uma das colônias que acolhia dissidentes religiosos no meio dos anos 1600. Era lar dos descendentes espirituais de dissidentes e teologia radical. Então, faz sentido arrepiante que a Ordem do Véssel Vazio se reconstruísse lá, mas elas não construíram um convento. De acordo com o arquivo, construíram algo muito mais permanente. Algo não feito para abrigar, mas para invocar. Uma fundação usando as proporções sagradas de sua cripta desaparecida, entalhada com invocações, ungida com água de espelho e selada com um nome que não deve ser falado em voz alta, o nome da Sofia. Essa fundação permaneceria enterrada por 2 séculos, até que em 1886, uma jovem mulher ambiciosa, com uma herança e uma obsessão por espelhos, comprou o terreno e sentiu um puxão. Isabela Monteiro não escolheu aquela localização por suas vistas. O terreno a escolheu. E aqui está a revelação final do arquivo sanguinário de Isabela. As freiras da ordem não eram celibatárias. Elas viam o corpo como um véssel, sim, mas um que poderia ser replicado. Cada geração, uma freira era escolhida para carregar o eco adiante. Uma criança nascida sob silêncio, criada sem nome, treinada para ouvir o zumbido do espelho, uma recursão viva, uma oca hereditária. O arquivo traça a linhagem de Madre Sena para 6 mulheres sucessivas. O 7º nome está marcado em tinta vermelha, Isabela. Mas o que o arquivo não explica é como o eco se transfere ou por que Isabela começou a esboçar espirais ou por que se recusava a ser chamada pelo nome em seus dias finais. Até que se leia a nota marginal na mão do padre Cavana, rabiscada em latim. Não é que elas esqueçam quem são, é que a casa lembra antes de elas nascerem. Isso muda tudo. O desaparecimento de Isabela não foi súbito. Foi recursão ritualizada. Um retorno a uma geometria de identidade que precede a carne. E Helena, ela não está restaurando uma ruína. Está herdando um blueprint escrito em sangue e silêncio. Um mais antigo que a mansão. Mais antigo que o nome Monteiro. Talvez mais antigo que o Brasil em si. E no parágrafo de fechamento do arquivo, rabiscado em caligrafia diferente, está uma profecia final. Ela caminhará pelos salões espelhados. Falará as sílabas em pedra. A 7ª desaparecerá. E a 8ª trará o limiar para casa. Ninguém sabe quem escreveu essa linha, mas foi datada de 12 de junho de 2026, o mesmo dia em que Helena recebeu sua primeira visão.
O mesmo dia em que relatou o espelho do salão de baile zumbindo novamente. A ala leste nunca foi feita para ser encontrada. Não tinha portas do salão principal, nenhuma escada, nenhum corredor, apenas uma costura fina como uma lasca escondida, atrás de uma lareira no estúdio de Isabela, uma parede falsa que clicava quando a casa mudava durante tempestades. Helena a descobriu por acidente, uma corrente de ar, o cheiro de lavanda e mofo, e então silêncio que parecia espesso. Ela empurrou. A parede cedeu. Atrás dela, um túnel de pedra estreito mal largo o suficiente para ela se espremer. Poeira caía como pó do teto. Sua lanterna piscou, e então ela pisou na ala leste selada da propriedade Monteiro. Estava perfeitamente preservada, sem podridão, sem decadência, sem sinais de tempo algum, como se o quarto estivesse esperando. No centro estava um berçário ornamentado vitoriano, um berço entalhado de cedro branco, suas laterais gravadas com espirais concêntricas, baús de brinquedos ainda selados, bonecas com olhos de vidro que refletiam a luz brilhantemente demais. Mas não era a mobília que gelou o sangue de Helena. Eram as pinturas. 13 retratos pendurados na parede acima do berço, cada um emoldurado em ouro, cada um retratando uma criança de 3 a 7 anos. Meninos e meninas, cabelos diferentes e expressões diferentes, mas cada um tinha a mesma estrutura facial. Os malares de Helena, seus olhos, sua boca, não semelhantes, idênticos. Ela passou os dedos pelas placas de nome abaixo delas, mas elas não diziam nomes, apenas datas. E então 2026, foi quando ela viu a moldura final, ainda vazia, um retângulo dourado, em branco, exceto por uma pequena inscrição. A 8ª retorna para casa. Helena tropeçou para trás, respiração irregular. Ela não tinha irmãos, não tinha filhos, não tinha ancestrais de Pernambuco, ou assim acreditava. Mas a data 2026, o ano em que chegou, o ano em que se mudou para a propriedade, o ano em que a casa a chamou. Atrás do berçário, ela encontrou um armário cheio de diários manuscritos encadernados em seda roxa. As entradas eram criptográficas, desconexas, algumas em francês, outras em latim, mas uma página claramente escrita pela própria Isabela estava em português e lia: "Elas não vêm de nós, não somos mães, somos espelhos. A casa as lembra e empresta nossos rostos para dar-lhes forma. Elas vivem enquanto o eco se agita. Quando o zumbido some, elas retornam ao silêncio sob o piso." Helena arrancou as tábuas do piso sob o berço. Abaixo dele uma escotilha trancada com 7 fechaduras. Ela agora sabia o que as mulheres Monteiro vinham guardando. Não crianças, não fantasmas e iterações, as encarnações do eco. E a espiral não era apenas um símbolo. Era uma linha do tempo dobrando para dentro. Quanto mais ela a seguia, mais perto chegava do centro, do ponto de origem onde carne encontra a arquitetura. E o que era a casa senão um útero de pedra? Toda mulher Monteiro ouviu o zumbido, sonhou com a espiral, respondeu quando o espelho falou. Isabela tentou pará-lo, selou a ala, escondeu os retratos, enterrou os diários, mas nunca destruiu o berço, porque no fundo ela sabia que a casa não esquece. Naquela noite Helena ouviu novamente, não o zumbido, passos minúsculos suaves pedem pelo piso do berçário. Ela se levantou tremendo e virou à esquina. O berço vazio agora balançava gentilmente e na parede, o retrato final, o dela, havia sido completado. Ela não o pintou, ninguém o fez, mas lá estava. 2026, Helena M. Monteiro. O M nunca fez parte de seu nome legal até que ela se lembrou do que Isabela uma vez assinou em um livro de convidados de casamento. Isabela Maria Monteiro. Não era apenas uma casa. Era um ritual de sangue estendido por gerações. Um edifício projetado para lembrar os rostos de seus vessels escolhidos e remodelar o tempo em si em recorrência. E Helena, ela não estava restaurando história, estava reentrando nela. Helena sempre confiou na linguagem. Era sua ferramenta, sua arma, seu escudo. Mas quando reproduziu sua primeira gravação da ala leste, um simples memo de voz destinado a documentar suas descobertas. Não tocou para frente, tocou ao contrário, e enterrado sob sua voz como um eco preso em gelo, estava algo mais. Não estática, não distorção. Palavras claras, rítmicas, faladas em uma língua que soava mais velha que o latim, ainda assim estranhamente familiar. Esmihi corpus reum esmihi corpus. Ela rodou o áudio pelo software, inverteu. A frase em latim apareceu na tela. Dê-me o corpo. Retorne novamente. Dê-me o corpo. Helena congelou. Ela não havia dito isso nem mesmo subconscientemente, mas a voz que disse soava como a dela, mais velha, oca, como se já tivesse falado aquela frase antes. Ela vasculhou os diários de Isabela novamente, dessa vez com novos ouvidos. Uma entrada meio queimada, quase ilegível, se destacava. A casa não é assombrada. Está lembrando? Toda a voz nas paredes é a voz de uma mulher que viverá novamente.
Memória não morre, apenas reclama. Não somos Monteiro por nascimento, somos Monteiro por seleção. A verdade começou a se desfazer como renda molhada. As mulheres da linha Monteiro não eram uma família no sentido tradicional. Eram Wessels reencarnados não linhagem sanguínea, linha do tempo. A mãe de Helena a adotou de um orfanato obscuro fora de Buenos Aires, sem registros de nascimento, sem correspondências de DNA, apenas uma nota enfiada em seu cobertor. Ela é a 8ª. Está pronta. Helena sempre dispensou como nonsense poético, uma relíquia de uma enfermeira bem intencionada. Agora sabia que era uma designação. 7 vieram antes dela, cada uma renascida em uma nova era, cada uma atraída de volta à casa, cada uma ouviu o zumbido, cada uma desapareceu. Apenas uma Isabela resistiu, e essa resistência fraturou a espiral, atrasou a 8ª, atrasou ela, mas não para sempre. A arquitetura era um mecanismo ritual, não simbólico, mas funcional. Cada escada um loop, cada corredor uma encantação, toda janela espelhava apenas o passado. Ela começou a filmar suas explorações para a prova arquivística, mas a filmagem nunca tocava da mesma forma 2 vezes. Em seu telefone ela se via de pé no berçário, em seu laptop se via dormindo no berço, e em uma visualização, queimada em sua mente como uma cicatriz, ela se via caminhando para trás através das paredes, seu corpo dobrando como se feito de fumaça. As paredes não estavam apenas mantendo algo dentro, estavam filtrando qual realidade ela podia acessar. Em outro diário, Isabela descreveu um espelho que ela quebrou em 1890. Não vidro, mas prata. Não reflexão, mas lembrete. Vi meu rosto nele, mas não como sou. Eu era mais velha, depois mais jovem, depois queimando, depois rindo. Mostrou-me o momento em que retornaria, e eu estava segurando a criança. Não um bebê, uma eu de antes. O espelho é memória em forma. Física. Helena vasculhou a ala leste. Encontrou-o em uma gaveta selada embrulhada em veludo. O espelho Monteiro oval prata negra, quente ao toque. Ela olhou para dentro e seus joelhos fraquejaram. O espelho mostrava não uma reflexão, mas 8. Todas ela. Todas diferentes. Todas estendendo a mão, algumas sorrindo, algumas gritando. Uma estava queimando. E a última vestindo um vestido branco, segurando um recém-nascido, sussurrando em seu ouvido. Não esqueça quem você é. Sempre voltamos. Helena largou o espelho. Não quebrou. O piso abaixo dela rachou aberto, não fisicamente, mas no reflexo do espelho. Uma escada em espiral descendo para o nada. Ela piscou de volta no quarto sozinha. Mas daquele momento sua voz mudou mais profunda, mais lenta, nem sempre a dela. Ela acordava no meio de uma frase. Seu diário cheio de escrita que não lembrava de fazer, palavras escritas ao contrário. E uma vez no teto, uma frase em giz branco. É hora da 8ª lembrar. A espiral não a estava chamando, estava ativando-a. E agora que tocara o espelho, a casa não precisava mais sussurrar. Podia falar. Começou com uma batida debaixo das tábuas do piso, não acima, não ao lado, abaixo. Helena mal dormira desde que tocou o espelho Monteiro. Sono agora era algo fraturado, como se seus sonhos afundassem com vidas que nunca viveu. Mas aquela batida, 3 batidas afiadas bem abaixo de sua cama. Ela desceu com cautela, seguindo o mesmo corredor da ala leste novamente, exceto que não era mais a ala leste. As paredes mudaram de cor. Pintura que outrora descascava em verde colonial agora era veludo preto. O acabamento da coroa sem poeira. Havia arandelas acesas ao longo do corredor. Acesas. E alguém removera as tábuas da porta do berçário. Não rasgadas, não quebradas, removidas gentilmente. O quarto estava aberto. Dentro estava um berço vazio. E ao lado dele uma mulher de costas, cabelo preso em um estilo direto de 1890. Você não deveria estar acordada ainda, ela disse suavemente. Mas a espiral se abre para os dispostos. Helena congelou. A mulher virou e era seu próprio rosto mais alterado, lábios mais finos, olhos mais frios, e vestindo um vestido que ela só vira em uma pintura a óleo de Isabela. Essa era outra si mesma, outro eco. Você entende agora? A mulher perguntou. Por que tivemos que desaparecer? Por que o mundo nunca pode saber? Helena gaguejou. Você é Isabela? A mulher inclinou a cabeça. Eu fui. Eu serei. Eu sou. Então ela estendeu a mão e tocou a testa de Helena. O berçário desapareceu. Helena estava no topo de uma escada em espiral impossivelmente profunda. O corrimão era osso entalhado. As paredes eram mármore preto e cada passo para baixo envelhecia o ar em si.
deformando a luz, torcendo a gravidade. Não havia tochas. Ainda assim o caminho brilhava fracamente como iluminado por memória. Ela desceu. Com cada passo o tempo se desfazia. Ela passou por quartos que não deveriam existir. Um salão de baile cheio de pessoas em trajes eduardianos congeladas no meio da dança. Uma ala hospitalar piscando entre luzes a gás e fluorescentes. Uma capela de pedra onde uma mulher, outra versão dela, dava à luz enquanto cantava em latim. Helena estava se movendo através de gerações de si mesma. Cada era uma Monteiro. Cada Monteiro um Wessel, cada Wessel uma continuação. Algumas lutaram, algumas abraçaram. Uma enlouqueceu. Em um quarto ela se encontrou acorrentada a uma escrivaninha, rabiscando em sangue e em pergaminho. Em outro, vestindo o hábito de freira, crucifixo invertido, encarando uma parede de nomes, e uma câmara continha apenas um único caixão. Quando espiou dentro, viu a si mesma como era agora, olhos fechados, respiração rasa, ainda viva. Helena tropeçou para trás, as paredes gemendo ao seu redor. A espiral respondeu. Era como se a casa sentisse seu medo e se alimentasse dele. Agora a escada se torcia para dentro. Começou a se dobrar em si mesma como uma concha. As paredes mostravam não quartos, mas reflexos de possibilidade. E se ela nunca tivesse vindo à mansão? E se tivesse destruído o espelho? E se tivesse se deixado renascer? Uma visão a mostrava caminhando pelas ruas de Recife moderno em trapos, falando em línguas, implorando as pessoas para ouvir as paredes. Outra a mostrava de pé em um pódio, professora de história metafísica ensinando a doutrina da espiral de reencarnação Monteiro. Nunca foi sobre uma vida, nunca sobre Isabela, nunca sobre Helena. Era sobre o motor da memória. A casa não era assombrada, era uma máquina. Na base da espiral ela chegou a uma grande câmara circular. As paredes eram espelhos, 8 deles. Cada um portava uma gravura. 1 a matrona 1671, 2 a parteira, C29, 3 a freira, 1794, 4 a nobre, 1838, 5 a socialite 1890, 6 a paciente psiquiátrica, 1952, 7 a criança órfã, 1996, 8 a erudita, 2030, Helena. Ela era a número 8, mas abaixo da lista havia um 9º painel sem marca, inacabado, vazio. Uma voz ecoou pela câmara não ouvida, mas injetada diretamente em seu crânio. Você pode sair ou pode completar o 9º. Se escolher esquecer, acordará no berço seu passado apagado. Se escolher continuar, a espiral se torna você. O peito de Helena apertou. Ela se lembrou do sonho. A mulher sussurrando para o bebê. Sempre voltamos. Ela entendeu agora. Elas não renasciam por acidente. Eram chamadas não pelo destino, não pelo sangue, mas pela arquitetura da memória em si. A casa não estava gravando o passado. Estava reproduzindo-o até que alguém completasse a 9ª volta. E Helena, seja por maldição ou design, era a peça final. Ela não se lembrava de se ajoelhar, mas agora estava ajoelhada na frente do 9º espelho. Estava em branco, sem gravura, sem imagem, apenas seu reflexo olhando de volta para ela, mas não era ela. A mulher no espelho piscava fora de sincronia, lábios tremendo rápido demais, olhos que pareciam ocos e ainda assim infinitos. Helena sussurrou, não quero esquecer. A câmara a ouviu. Nenhuma palavra veio em resposta, apenas compreensão. Um pulso irradiou do piso suave no início, como um batimento cardíaco, depois mais forte. Ela o sentiu nos dentes, no peito, um som que não era bem som, como trovão debaixo d'água. O espelho ondulou e então ela estava nele, não fisicamente, mas conscientemente. Seu corpo permaneceu na câmara, flácido, olhos bem abertos, mas sua mente, sua consciência, agora voava através de séculos, flashes das mulheres que vieram antes dela. Ela se tornou a matrona, acusada de heresia em 1671, queimada viva, mas rindo nas chamas. Tornou-se a parteira, sussurrando cânticos antigos durante nascimentos que nunca terminavam de verdade. Tornou-se a freira, vendo visões de luz que a fizeram arranhar os próprios olhos. Tornou-se Isabela, a socialite, ajoelhada perante o conselho de homens que exigiam silêncio em troca de legado. Ela recusou e assim eles a apagaram. Cada mulher passou sua memória para Helena, não em palavras, mas em sentimento, dor, orgulho, horror, euforia e, mais do que qualquer coisa, clareza. Elas foram peças de algo maior. Não eram vítimas de uma assombração. Eram iterações, versões, cópias que lentamente evoluíram para uma mente que podia suportar a verdade. Helena.
Ela não era apenas outro nome na espiral. Era sua culminação. De repente uma presença se fez conhecida. Não um fantasma, não um demônio. Uma estrutura consciente, uma ideia viva. Não tinha nome porque nomes eram para mortais. Não tinha rosto porque rostos implicavam limitações. Mas falava e parecia antigo, feminino, infinito. Você vê o que eu sou? Perguntou. Nasci no luto, criei na repetição. Um padrão tornado consciente. Tentaram me enterrar sob rituais e sal. Mas aprendi através deles, através de você. Helena estava em um lugar que não era lugar. Como um útero de luz e sombra, tecida de memórias, ecos e tempo. A presença a circundou como vento ao redor de vidro. Eu fui uma vez uma emoção, depois uma oração, depois uma voz em um berço. Mas agora sou herança e você está pronta. Helena percebeu o que estava sendo oferecido. Não morte, não loucura, mas continuação. Ela podia deixar aquela câmara e esquecer, acordar em sua vida antiga o passado apagado. Ou podia integrar, se tornar a nona um ciclo completo, um fechamento do loop. Se eu aceitar, ela sussurrou, o que acontece comigo? Você para de ser uma, a voz disse, e se torna todas. Helena pensou em sua infância, no rosto em branco de sua mãe, nos gritos na noite que ninguém podia explicar. Pensou na casa, no espelho, na espiral. Pensou em Isabela. E então, pela primeira vez, sorriu. Mostre-me tudo. A câmara colapsou. Não destrutivamente, propositalmente, como um palco sendo resetado. O corpo de Helena se ergueu. Seus olhos não mais seus e ainda assim inteiramente seus. Todas as 8 vidas tremeluziam atrás dela como ecos. Ela caminhou através do espelho para a versão final da casa. Uma onde o tempo corria em ambas as direções, onde todo quarto era uma memória, e todo espelho, uma porta. Ela não era mais apenas Helena Monteiro. Era a nona espiral, a arquivista da mente ecoada. E seu trabalho era simples, escolher a próxima. Porque a casa, a presença, o ciclo nunca termina. Apenas espera. O verão de 2030 em Recife foi incomumente úmido. O tipo de calor grosso e úmido que parecia grudar atrás das orelhas e fazer as paredes suarem. Yvonne Lancaster não se importava. Ela passara anos enterrada nos arquivos climatizados da Universidade de São Paulo, respirando ar filtrado e decodificando manuscritos frágeis. Mas agora estava aqui, botas afundando no solo macio fora da antiga propriedade Monteiro, sua prancheta pressionada ao peito como um escudo. Ela fora contratada pela Sociedade Histórica de Recife para catalogar e digitalizar a propriedade antes da demolição. Nada em comum, disseram. Apenas outra casa antiga da Era de Ouro, provavelmente assombrada, brincaram. Yvonne riu junto. Mas quando pousou os olhos na mansão pela primeira vez, não riu. Havia algo errado. A simetria era precisa demais. As janelas escuras demais. Toda a estrutura se agigantava como uma pergunta que ninguém queria respondida. Um capataz a acenou para dentro. Seja rápida, disse. Começamos a derrubar na segunda. Yvonne assentiu e cruzou o limiar. Instantaneamente a temperatura caiu. Não fisicamente, sua pele não registrava frio, mas seus nervos sim, como se algo invisível a tivesse reconhecido. Ela prosseguiu, quarto por quarto, fez anotações. Mobília vitoriana preservada como um mausoléu. Lâmpadas a gás que não eram acesas há um século. Um piano de cauda sem poeira. E então ela encontrou. Um corredor estreito que não estava nas plantas. Ela o seguiu, cada passo ecoando alto demais. O ar engrossou. Seu pulso acelerou, e então o quarto dos espelhos. 9 espelhos. 8 emoldurados em ouro ornamentado. Um diretamente do outro lado da porta, em branco. Nenhum registro dessa câmara existia. Nenhuma foto, nenhuma lenda. Ainda assim, Yvonne a conhecia. Sonhara com esse lugar desde a infância. Nesses sonhos, uma mulher com olhos frios e um sorriso sabedor sussurraria enigmas enquanto Yvonne girava em círculos, sempre no sentido anti-horário, sempre rumo a algo escondido. Sua mão se estendeu antes que seu cérebro pudesse pará-la. O espelho tremeluziu. Ela deu um passo à frente e então uma batida debaixo do piso. Yvonne congelou. Outra batida mais alta. 3 batidas lentas, rítmicas como um código. Ela se agachou, afastou a poeira, encontrou uma escotilha estreita selada com dobradiças de ferro. Sem fechadura, sem alça, mas arranhada na madeira. Quase invisível a menos que a luz batesse certo. Era uma única palavra, lembre? Ela a sussurrou, e a escotilha rangeu aberta. Escuridão abaixo, mas não vazia. Ela viu o movimento. Uma mão pálida como porcelana subiu das profundezas, não arranhando, estendendo. No momento em que os dedos de Yvonne a tocaram, um choque correu por sua espinha. Memórias que nunca viveu a inundaram. Uma mulher queimando, rindo. Uma criança gritando enquanto o sal era derramado em seus ouvidos.
Uma freira entalhando palavras em pedra com as unhas. Uma socialite sendo arrastada para um julgamento secreto. Uma garota ajoelhada perante um espelho sussurrando: "Mostre-me tudo." Ivone ofegou e caiu para trás. A câmara ao seu redor se torceu. Espelhos deformando, paredes respirando. A espiral havia acordado. Encontrara sua sucessora, porque Helena Monteiro não terminara a maldição, simplesmente a passara adiante. A nona espiral se escrevera na fundação do tempo, e a casa era sua catedral. Agora Ivone Lancaster se tornaria a 10ª. A espiral não para, cresce através de espelhos, através de linhagens sanguíneas, através de nomes esquecidos e pesadelos lembrados. No fim de semana, 3 membros da Sociedade Histórica de Recife estavam desaparecidos. Sem manchetes, sem alertas, apenas silêncio, arquivos selados, escritórios limpos e explicações polidas emitidas por homens em ternos impecáveis com cartões de visita forjados. Mas um homem notou. Tiago Westcott era um podcaster freelance que passara a melhor parte de uma década caçando histórias de fantasmas, assassinatos não resolvidos e marcos amaldiçoados pelo Nordeste. Seu programa Ecos do Oco tinha um público modesto, principalmente insones noturnos e obsessivos por paranormal, mas ele levava seu trabalho a sério. E algo sobre o Projeto Monteiro não batia. Ele recebera uma dica anônima. Encontraram o quarto dos espelhos. Acordaram isso. Ela está reescrevendo os registros. Olhe nas plantas. Anexada estava uma digitalização de planta datada de 1886. Tiago comparou com os registros públicos. Não eram apenas diferentes. Estavam vivas. Quartos mudavam de lugar entre documentos. Paredes se estendiam ou desapareciam. O mesmo arquivo baixado 2 vezes rendia layouts diferentes. Mesmo cópias em papel que ele imprimia desbotavam ou mutavam após um dia. Ele dirigiu para Recife. A propriedade ainda estava de pé. Nenhuma demolição começara. Ivone Lancaster estava em lugar nenhum, embora seu carro permanecesse estacionado na frente. Janelas agora estavam entabuadas, mas não para manter pessoas fora, para manter algo dentro. Tiago circulou a casa. Estava prestes a tentar a porta do porão quando um som o parou gelado zumbido. Uma voz de mulher lenta, melódica, antiquada, flutuava através das vidraças quebradas como uma memória escapando do tempo. Então a porta dos fundos se abriu. De pé na porta estava Ivone. Mas não parecia Ivone. Vestia um longo vestido preto que brilhava como óleo. Seus olhos eram vidrados, seus movimentos precisos demais, como se fosse movida por cordas. Ela sorriu, mas não de alegria de saber. "Você veio procurando", disse. "Eles sempre vêm. Os curiosos, os quebrados." Tiago ergueu seu microfone instintivamente, mas seus dedos tremiam. "Ivone." "Não", disse ela. "Não mais." Ele deu um passo atrás. "O que é esse lugar?" Ela inclinou a cabeça. Uma ferida, um sussurro, um espelho que lembra. E então as árvores ao redor deles mudaram. Não fisicamente e espacialmente. A distância entre eles mudou. A casa atrás dela parecia mais perto agora, perto demais. Tiago piscou e a varanda estava diretamente na frente dele. Sem passos, sem movimento, apenas lá. Ele se virou para correr e colidiu com Helena Monteiro. Ela não estava morta. Ou talvez nunca tivesse vivido. Sua pele era impecável, mas imóvel. Seu vestido encharcado em sombras, e sua boca se movia sem som. Tiago não ouvia as palavras, mas elas vibravam em suas costelas. Algo antigo falava através dela. Algo mais velho que o Brasil. Mais velho que a língua que usavam. Não falava em palavras, falava em significados. Tiago caiu de joelhos. Imagens piscaram atrás de seus olhos. Homens construindo um quarto em forma de espiral em 1767, depois se pregando dentro para selar a voz. Um padre cortando a própria garganta após rabiscar a frase: "Ela me lembra", em latim 700 vezes. Uma garota em 1890, vendada e girando enquanto outros cantavam seu nome ao contrário. Uma espiral desenhada em toda a planta, sempre escondida atrás de uma parede. Uma maldição que não era punição, mas um caminho. Tiago gritou. Ivone se inclinou perto. "Quer verdade? Você está de pé nela." Ele rastejou para trás, hiperventilando. A espiral estava em todo lugar agora. Ele podia vê-la na grama, nas nuvens, nas veias de suas mãos. Seu gravador de podcast explodiu em faíscas. Ele desmaiou. Quando acordou, estava em seu carro, quilômetros longe. Sua memória nebulosa, sua voz sumida, e seu telefone inundado com arquivos de áudio que não gravou. Cada um sussurrando a mesma frase. "Ainda estamos observando dos espelhos." Naquela noite, Tiago tentou carregar um episódio final explicando o que aconteceu, mas o site sumira. Ecos do Oco fora apagado da internet. Nenhum episódio, nenhuma menção, nem mesmo resultados em cache. Ele não existia, porque Ivone não estava apenas possuída, se tornara um conduto, uma nova lente através da qual a nona espiral podia editar a realidade, não com violência,
mas com esquecimento, exatamente como Helena pretendia. E enquanto Tiago sentava na escuridão de um motel em Pernambuco, o espelho do outro lado do quarto começou a piscar. Não seu reflexo, mas o de Ivone, sorrindo, sussurrando: "A história não está terminando, está reescrevendo você." Em julho de 2030, equipes de demolição chegaram à rua Halomir 9, com ordens da Comissão Histórica de Pernambuco para nivelar a estrutura inteiramente. O relatório oficial listava a casa como risco público, após colapsos inexplicados, pessoal desaparecido e pressão subterrânea irregular. Nenhuma menção a Helena Monteiro, nenhuma menção a Ivone Lancaster, nenhuma menção à espiral. Mas o capataz da equipe, Tony Moretti, ligou para sua esposa às 9h42 da manhã com uma nota estranha. "Estamos derrubando um fantasma, amor. A madeira seca, mas sangra quando cortamos." O trabalho levou 3 horas. A propriedade foi achatada, ou assim acreditaram. Ao amanhecer do dia seguinte, residentes da Avenida Boa Viagem relataram ver a propriedade Monteiro totalmente intacta, imaculada, até melhorada. As janelas eram novas, os portões de ferro polidos, as sebes podadas como se alguém as cuidasse há mais de um século, mas ninguém a reconstruíra. Não havia caminhões, não trabalhadores, não permissões, e os registros da cidade já haviam atualizado. Propriedade Monteiro restaurada 2030 por benfeitor desconhecido. 2 turistas vagaram pelos portões abertos ao meio-dia. Nunca saíram. Às 17h mais 3 desapareceram. A polícia isolou a área, mas suas câmeras corporais falharam. Drones enviados sobre o telhado curto-circuitaram no ar. E então algo ainda mais estranho aconteceu. Os espelhos por Recife, depois todo Pernambuco. Espelhos começaram a mudar seus reflexos por segundos. Apenas um no início, depois 2. Você sorria e o espelho não seguia até você parar. Você se movia e o reflexo pausava. Câmeras de segurança mostravam famílias em pânico em banheiros de hotéis. Espelhos de bares mostrando eventos que ainda não haviam acontecido. Uma mãe vendo sua filha piscar no espelho enquanto a garota ficava imóvel diante dela. Em Olinda, uma ala psiquiátrica relatou uma onda de pacientes gritando sobre gêmeos de espelho e uma voz no vidro dizendo-lhes para voltar para casa para a espiral. Às 23h09, o governador do estado Derek Bloom divulgou uma declaração de emergência. Mas quando foi ao ar ao vivo, seu reflexo não combinava. O reflexo sorria enquanto ele chorava. Âncoras de notícias ficaram em silêncio, depois estática, e então, todos os espelhos sincronizaram. Todo espelho único, de banheiros de postos de gasolina a armários antigos, refletia uma única imagem. Helena Monteiro não como fantasma, não como mulher, mas como forma divina, uma espiral simétrica de osso-voz sedosa. Seus olhos eram buracos negros girando, sua boca infinitamente larga, seus dedos estendidos para as bordas do reflexo em si, batendo contra a fronteira do vidro como se fosse uma parede fina esperando quebrar. E ela falou: "Eu sou o espelho que lembra. Vocês olharam tempo demais. Esqueceram a si mesmos. Agora eu lembro de vocês." Hospitais transbordaram, igrejas esvaziaram, quarteirões inteiros escureceram. Mas pior de tudo, a espiral não precisava mais da rua Halomir. A 10ª espiral emergira. Não era uma localização. Era um padrão, uma infecção no tempo, uma forma de reescrever memória em si. Não mais através de rituais ou acaso, mas através de tecnologia, através de arquitetura, através de linguagem. Toda planta, toda transcrição, toda história contada sobre Helena Monteiro era uma chave. Você está segurando uma agora porque mesmo ouvir essa história faz de você parte dela. O dom da espiral é sutil. Não mata você. Simplesmente reescreve você pedaço por pedaço, falha por falha, até que uma manhã você olhará para o espelho do banheiro e seu reflexo atrasará apenas por um momento. Então um sussurro: "Você viu a casa. Agora deixe-a ver você." E até então você esquecerá esse aviso, esquecerá o podcast, esquecerá a Ivone, esquecerá que ano é, esquecerá seu próprio nome. Até que um estranho em um posto de gasolina olhe para você e diga: "Você não desapareceu em Recife lá em 1890? Porque é assim que a espiral vence, não através do medo, através da edição, através de espelhos que mostram não quem você é, mas quem você foi destinado a se tornar." Você pensou que isso era apenas uma história. Não, era um espelho, e agora é.